Agora é do @Felipe10YBGT6B. Caraca, essa foi show, hein? Falei direitinho, o Djadjá? Tá nem olhou comigo, né? @Felipe10YBGT6B. É bem complicado, mas falou direitinho. Falei. Eu não consegui ter falado tão bem. Pô, obrigado, hein? Obrigado. Você só me agride, agora você pelo menos foi carinhosa comigo. Não, obrigado. Vamos lá então, galera, mas aqui olha agora, revoltas nativistas e separatistas. Tcharam! Vamos lá então, ó. Hashtag 12HNerds, não consegui entender as revoltas nativistas e separatistas. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber, vamos entender a diferença entre elas, né? O que é uma revolta nativista e o que é uma revolta separatista, tá? Vamos lá, quando a gente fala em revolta nativista, de nativos, na ideia de nativo, né? Na verdade, são revoltas que acontecem na colônia, tá? E elas, normalmente, elas são um atrito entre colonos ou até mesmo entre colonos e representantes da coroa. No entanto, elas não trazem um discurso separatista. Claro, porque se ela trouxesse, ela era uma revolta separatista, de separação entre colônia e metrópole. Então é muito comum, já você pensar assim, pô, gente, mas não fazia sentido esse discurso no século XVI, XVII, você tem toda a razão. A gente vai pensar no tempo, né, que elas acontecem, é muito... Vamos lá, as revoltas que vão acontecer no final do século XVIII, já por influência das ideias liberais iluministas, elas terão uma característica separatista. Quando a gente pega as revoltas do século XVI, XVII, principalmente, tá? E ainda também no século XVIII, primeira metade do século XVIII, elas acabam sendo revoltas de caráter nativistas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Cara, eu fiz uma revolta nativista na minha casa quando era moleque. Não, sério mesmo. Agora, sério, eu vou contar. Posso contar essa história? Posso, Tchê? Pode. Eu tenho um nome. Chama-se Revolta do Quiabo. Não, porque revolta nativista existem dezenas, tá, gente? Você estudou algumas, né? Você estudou lá, poxa, eu já estudei a revolta dos Emboabas, eu estudei revolta de Felipe dos Santos, eu estudei Guerra dos Mascates, né? Eu estudei Aclamado Bueno, eu estudei... Tá, existe revolta do Maneta, revolta da Cachaça, revolta do Terço Velho. Cara, existem várias revoltas nativistas que você não precisa estudar, tá, gente? Porque isso não vai cair, tá? Exatamente por isso. Porque a história durante algum tempo valorizou algumas. Eu mesmo adorava a revolta da Cachaça. Não, tô falando sério. Foi quando o governador do Rio de Janeiro, né, Salvador Corrêa de Sá, aumentou os impostos sobre a cachaça, os aluguéis e a carne. Mas a galera ficou revoltada com o aumento do imposto sobre a cachaça. A galera fez a revolta da cachaça. Cara, isso é genial. Tá, desculpa então a vergonha que eu passei. Mas entende? A história valorizou algumas revoltas, tudo bem que fazem isso, mas, poxa, faz sentido falar, por exemplo, né, da Guerra dos Mascates, que era o conflito lá em Pernambuco entre os comerciantes de Recife, né, e os grandes proprietários, né, latifundiários de Olinda. Aí teve um conflito entre eles, né? Pô, tudo bem, porque Recife queria sua autonomia política, os olindenses não queriam deixar, e aí ocorre um conflito entre eles. Tá, importante? É importante, principalmente para a história política de Pernambuco. Um negócio bem interessante isso, né? Eu que frequento muito Pernambuco, tenho família lá. Mãe é a mãe dos meus 3 irmãos que moram lá, né? Lauro, Lucas e Renatinha. E é muito interessante ali os atritos que ainda tem, às vezes, entre Recife e Olinda e tal. Você vê que tem um resquício histórico, é importante, tá bom, mas a gente valorizou mais esse daí. Temos outras tantas revoltas. Claro que quando a gente fala, por exemplo, da Guerra essa é a Guerra dos Mascates, né, que a gente chama. A Guerra dos Emboabas, por exemplo, que é ali no início da mineração, né? Então, quando você tem os paulistas tentando impedir que as pessoas que vinham de outras regiões explorassem o ouro, né, que eles descobriram, os bandeirantes que eles tinham descoberto, aí eles vão lutar, então é a Guerra a Guerra dos Emboabas. Tudo bem, é importante, ajuda a explicar a história da mineração, tudo bem. Né? Mas entende, gente, alguns, por exemplo, consideram o Quilombo dos Palmares uma revolta nativista, o que eu acho muito interessante. Né? Então a resistência dos escravos na floresta, uma revolta nativista. Então assim, mas não dá aqui pra gente querer cobrir todas as revoltas, não dá. O que eu quero que você entenda é que a diferença entre elas é muito marcante. Então eu vou contar a minha, a Revolta do Quiabo. Revolta do Quiabo, gente. Por que vocês estão rindo de mim? Pô, porque o que é? Eu não gosto de quiabo, tá? Eu como tudo, mas quiabo não. Quiabo baba, quiabo tem um negócio que eu não gosto, não adianta.
tá? Não como quiabo. Como jiló, por exemplo, quiabo não como. Não adianta. Acho ele feio, ele baba e eu tenho nervoso. E desde pequeno era assim. E aí a moça trabalhava em casa, Teucinda, ela comprou quiabo e falou assim, hahaha, vai comer quiabo, hahaha. Caraca, cara, quando eu cheguei correndo assim, né, do colégio, felizão, que eu abri a panela, o que tem hoje, Teucinda? Que eu abri aquela assim, quiabo, meu olhinho, taranana. E ela, hahaha, vai comer quiabo. E eu, não, ela vai comer. Eu falei, não, quiabo não, vai comer. Caraca, o que eu fiz? Passei a mão nos talheres em cima da mesa, Teucinda pegou os dela e a gente começou a lutar. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim, tchim. Começamos a guerrear até que eu consegui botar ela pra fora da cozinha, tranquei a cozinha, peguei o quiabo, joguei tudo no lixo, assim, ó. E ela assim, não, agarrada na janela, olhando pra mim, não. E eu, né? Aí peguei os talheres assim, cruzei e falei, revolta do quiabo, revolta do quiabo. E dominei a cozinha. Até que hora, gente? Até a minha mãe chegar do trabalho. Quando a minha mãe chegou do trabalho, o que eu fiz, gente? Minha mãe chegou e falou, Renato, abre essa porta agora. O que eu fiz? Abri, evidentemente. Porque eu fui negociar com a minha mãe. Né? Fui explicar o que aconteceu. O que minha mãe fez? Me enfiou a porrada. Né? Foi, minha mãe cometeu violência doméstica. Tô brincando. Desculpa, não posso brincar com essas coisas, porque não é brincadeira. Eu me apanhei mesmo, tá? Mas não me arrependo não, mãe. Te amo, foi aniversário da minha mãe ontem, cara, que fofa. E aí minha mãe bateu mesmo, né? E falou assim pra mim, ai, caramba, se você não quer o quiabo, a gente conversa aqui e tal, mas você jamais faça isso de novo. Essa sua postura foi errada, não sei o quê, tudo bem? E eu entendi. E eu aprendi uma lição. Que nós não podemos agir de forma tão violenta, tão ostensiva contra a coroa. Entendeu? A coroa, minha mãe. Desculpa então, uma piada ruim. Mas entenderam? Quando eu fiz a revolta do quiabo, eu estava me revoltando sobre um ponto específico nesse relacionamento. Onde eu era parte, né, colonizada, e a moça trabalhando na casa, Teucinda, que eu amava de coração, tá? Óbvio que eu não joguei o quiabo, eu tô aumentando essa história, tá, gente? Teve uma história parecida, mas eu aumento pra fazer isso aqui. Eu não era assim tão capeta como eu finjo ser. Tá, óbvio que eu não joguei o quiabo no lixo, eu falei que eu não queria comer, falei que não ia comer, minha mãe chegou em casa, teve que negociar comigo, eu não quero comer, entendeu? Foi só isso. Mas, na verdade, eu quero dizer, eu me choquei, eu entrei num atrito ali violento para tentar resolver uma questão, sem momento nenhum querer me separar da minha mãe, ou sair de casa ou separar a cozinha. Isso seria uma revolta nativista. Outra coisa seria se eu brigasse de tal forma com a minha mãe, que eu falasse assim, olha só, agora esse quarto aqui é meu, eu não respondo mais ao resto da casa, essa parte aqui agora é minha, eu mando aqui, eu vou pagar a luz daqui, eu vou não sei, se eu separar, ou se eu saísse de casa. Tchau, já deu pra mim, eu não quero mais, eu tô indo embora, valeu, tchau. Né? Beijinho no ombro, valeu. Aí é uma volta separatista, com um discurso de separação entre a colônia e a metrópole. Perfeito? Tranquilo? Então é importante que a gente entenda a diferença entre uma revolta nativista e uma revolta separatista. Por exemplo, também teve uma revolta interessante, que é a revolta de Filipe dos Santos. Né? Quando em Vila Rica chegaram as casas de fundição, e aí Filipe dos Santos, um dos líderes, desses homens dessa elite, né, mineradora lá, dessa região mineradora lá de Vila Rica, ele vai e falou o seguinte, olha, aqui nós não queremos não vamos aceitar a cobrança desses impostos. Não vamos aceitar a cobrança. E aí promove uma revolta na cidade e tal. O que acontece? Ele é preso, enforcado, tá? O corpo dele é arrastado por cavalos e esquartejado. Porém, olha agora, hein? Porém, as casas de fundição em Vila Rica demoraram um bom tempo para se estabelecer. Um bom tempo, tá? E quando apareceram lá, não cobravam 20%, cobravam só 12%. Ou seja, a metrópole, ao mesmo tempo que puniu para mostrar que ela não vai aceitar aquele tipo de intolerância, aquele tipo ela não vai tolerar, né, aquele tipo de postura, mas também ela entende que ela precisa tomar alguns cuidados para evitar esse discurso de sedição. Agora, quando chega no final do século XVIII, a gente já tem uma clara influência dos movimentos liberais. Aí você já tem iluminismo, e as ideias iluministas chegavam na América? Chegavam, claro que chegavam. Tite, como que chegava? Essa ideia de Barão de Montesquieu que você falou hoje, negócio de Voltaire, negócio de Rousseau, eles estavam todos lá na França, a maioria na França, menino. Né? Como é que chegava? John Locke, esse cara da Inglaterra, como é que chegava? Chegava por quê? Vamos lá. Você tem livros contrabandeados que chegam aqui, né? Então, esses livros, muitos deles influenciados por essas ideias iluministas ou até mesmo trazendo diretamente esses escritos.
2, eu tenho contato no porto, né? Os navegadores, as pessoas que viajam e tal, e trazem essas informações. O porto era um centro de comércio e informação, não esqueça disso, tá? As pessoas não fazem conversa caladas, né? Você vê isso. Então as pessoas estão trocando. 3, a maçonaria, falei para vocês, a maçonaria era um ambiente sempre de discussão e acaba sendo um ambiente de propagação das ideias liberais iluministas. 4, os filhos das elites que iam estudar lá fora. Ora, gente, se a gente pegar a maior parte dos filhos da elite mineradora, eles foram estudar no exterior, foram estudar na Europa. Então esses caras estão lá, estão entrando em contato com essas ideias, óbvio, estão vivendo esse fenômeno liberal. E eles voltam para a América, para o Brasil, para a região mineradora e tal, e eles trazem essas ideias. Certo? Então, quando começam os atritos com a metrópole, é natural que essas ideias separatistas, essas ideias liberais, iluministas, que quando chegam aqui... Gente, o que é liberalismo para a França? É acabar com o absolutismo. Agora, o que é liberalismo para a América Portuguesa? Ora, é acabar com as restrições mercantilistas e, em último caso, é romper com a metrópole. Entende? Então, em Minas Gerais, vai se desenvolver a ideia de que, pô, a gente não aceita mais esses impostos, a gente não aceita mais essa censura, a gente não aceita mais essas restrições. Então, nós vamos separar Minas Gerais, né, dos demais de Portugal, vamos declarar a independência de Minas Gerais, vamos proclamar uma república em Minas Gerais, né? São João del Rei vai ser a capital, vamos acabar com as dívidas de Minas Gerais, vamos criar uma universidade em Minas Gerais, né? Então, essa é a Inconfidência Mineira, esse é o discurso. E na Bahia a mesma coisa vai acontecer. Entendeu? Então acho que ficou claro aqui pra gente as diferenças e o que são as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Foi ou não foi?